Olá, seja bem-vindo ao Momento Ciência do CREFITO 3. O Momento Ciência é o podcast do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, que traz conteúdo científico para você, fisioterapeuta, para você, terapeuta ocupacional. A cada edição, a gente convida pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional para compartilharem um pouco dos estudos que fizeram ao longo dos anos. E de uma forma bastante simples, bastante facilitada para todo mundo compreender. Se você é profissional, se você é estudante, você vai compreender esse conteúdo científico e entender a importância da pesquisa na vida profissional de vocês. A pesquisa não é alguma coisa que se faz e fica na universidade. Ela vai para a vida real, ela afeta a sua vida profissional com seus pacientes de uma forma que você às vezes nem percebe. Mas a ciência está ali no seu fazer profissional sempre. Eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista do CREFITO 3 e hoje eu tô com a doutora Pamela Bianchi, terapeuta ocupacional. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Bem-vinda ao podcast, doutora. Muito obrigada, Mônica. Eu agradeço o convite. Acho que esse podcast tem sido uma iniciativa do CREFITO muito importante. A gente faz ciência, a gente pesquisa na universidade para que atinja de fato as pessoas, para que retorne para o público, para os terapeutas ocupacionais, para as pessoas que são acompanhadas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Sobre a minha formação, eu me formei em 2011 na UFSCar. Entrei em 2008, me formei em 2011, fiz uma trajetória, de graduação, fiz iniciação científica, trabalho de conclusão de curso na graduação, isso já me instigou a fazer pesquisa. Logo depois da graduação, eu fiz uma residência em saúde da família e comunidade, então trabalhando na atenção básica. A residência é um trabalho intenso, a gente fica 60 horas em serviço, né? E depois no interior disso, mesmo você fez a residência? Fiz, toda em São Carlos. Toda a minha formação foi na UFSCar. Fiz a residência, depois da residência eu senti vontade de voltar a estudar e de trabalhar de novo com a pesquisa, né? Eu fui fisgada pela pesquisa desde a graduação. E aí voltei a fazer mestrado, e eu sou mestre em terapia ocupacional, que é um programa que tem lá na UFSCar. A minha pesquisa de mestrado foi sobre formação de terapeutas ocupacionais na América Latina. E aí eu já me voltei a olhar para os outros países, a entender como era a prática, a formação do TO em outros países. E isso se manteve na minha pesquisa de doutorado, que é de onde deriva esse artigo. Então, logo depois do mestrado, eu já ingressei no doutorado direto. Acho que eu fiz uma carreira muito seguida, né? Uma coisa atrás da outra. Fiz no doutorado, que é essa pesquisa que a gente vai conversar mais. E logo em seguida, quando eu terminei o doutorado, eu entrei como professora na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Tive uma passagem também como professora substituta, que é um período temporário, né? Mas logo entrei como professora efetiva. E, então, atualmente, eu sou professora da Unifesp, no campus Baixada Santista. Dou aula para alunos da TO, mas também de outros cursos, né? A gente tem um campus interdisciplinar. Então, dou aula para alunos de terapia ocupacional, fisioterapia, educação física, nutrição, psicologia. A gente tem alguns módulos, que é o nome que a gente chama nossas matérias, que são interdisciplinares. Nossa, muito rica essa experiência, Sim, hein? É muito rica. Muito interessante. E o artigo que a gente vai falar hoje, o que você pode falar, assim, resumidamente, porque daqui a pouco a gente vai aprofundar, mas resumidamente, o que é o artigo? O artigo ele faz parte da minha pesquisa de doutorado. Foi uma pesquisa que eu fiz uma investigação sobre 4 países latino-americanos: Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. E eu queria entender como os conceitos de território e de comunidade ingressaram na terapia ocupacional desses países, quando que a terapia ocupacional começou a usar esses conceitos e como que esses conceitos se reverberam na prática. Então, o que é, então, uma prática territorial e comunitária na terapia ocupacional que é realizada nesses países? Nossa, quero muito saber, que a gente aprofunde isso logo mais. Então, vamos seguir em frente falando sobre ciência. Doutora Pamela, por que você achou importante investigar esse assunto? Olha, Mônica, esses conceitos, de território e comunidade, eles são usados na TO há mais de 30 anos. Os países começam a falar desses conceitos na década de 80, final dos anos 70 já era utilizado. E o que eu percebia quando eu era leitora, dos trabalhos, quando eu ainda estava na graduação, ou mesmo trabalhando, é que eram termos que eram usados indiscriminadamente.
não tinha uma conceituação. Então, a gente via artigos ou falas de profissionais que se referiam ao território e à comunidade de uma forma, via em outros contextos que usavam de outras. Então, essa preocupação sobre o uso do conceito, o que ele significa para esses terapeutas ocupacionais, me instigava. E, ao mesmo tempo, a prática, né? É uma prática que a gente... estar nos territórios e atuar em serviços territoriais e comunitários faz parte da terapia ocupacional brasileira também, desde os anos 80, com muita força nos anos 90, depois da Constituição, da criação do SUS, do SUAS. Então, é uma prática que já acontecia. E eu via que ela era uma prática que acontecia diferente das práticas intramuros. Diferente das práticas que aconteciam dentro de hospitais, dentro de clínicas, dentro dos serviços de saúde. Ela era uma prática diferenciada. E eu queria saber o que era essa diferença, como que a gente poderia nomear as formas que os profissionais utilizavam, independente da área. Seja na saúde mental, na reabilitação, na atenção básica, na área social. Eu queria entender o que era similar dessa prática que acontecia lá onde as pessoas viviam, né? Quando a gente fala de território, a gente está falando do espaço de vida dos sujeitos, né? No espaço que eles estabelecem as suas relações, que eles moram, né? Que eles estão ali com um espaço de lazer, de subsistência. Então, o que significa a gente ir até a casa dessas pessoas, né? Até o espaço onde elas moram, até o território onde elas moram. Aí eu fiquei muito curiosa em estudar isso e em continuar o diálogo com os outros países que eu já tinha iniciado na minha pesquisa de mestrado. E eu via que esses outros países também realizavam práticas territoriais, comunitárias, que também eram uma nova maneira de atuar. E na bibliografia desses outros países também existe a referência a territórios e comunidades, da mesma forma que tem aqui no Brasil? Mônica, acho que essa é uma ótima pergunta. Quando eu comecei a pesquisar, no Brasil, a gente usa muito o termo território, porque é um termo que está nas nossas políticas públicas. Se a gente vai olhar a política do SUS, está lá, serviços territoriais, ele está dentro dessas políticas. Então, quando eu propus essa pesquisa, meu foco era pesquisar território. No Brasil, ok, a gente utilizava o termo território e usava menos o termo comunidade. Quando eu fui olhar a bibliografia e fui conversar com profissionais dos outros países, o que eles me diziam olha, o que você entende de território, a gente chama aqui de terapia ocupacional comunitária. A gente entende como comunidade. E aí eu revi minha pesquisa, revi meu projeto e eu entendi que eu precisava colocar os dois termos, que os dois termos eram relevantes. No Brasil, com mais força, o termo território, mas nos outros países, Argentina, Chile, Colômbia, o termo comunidade. Por quê? Porque tem muita influência da psicologia comunitária. Na América Latina, tem muitos autores do âmbito da psicologia que dialogavam com os TOs. Quando os TOs, né, do Chile, Argentina, Colômbia, foram fazer pesquisas de mestrado, de doutorado, eles buscavam a psicologia como um campo de apoio. E aí o termo comunidade tem muita relevância. E foi um termo que eu fui me apaixonando durante a pesquisa. Então, hoje, para mim, faz muito sentido usar o termo comunidade, né? Aqui no Brasil, a gente usava menos porque ele destoava um pouco do termo sociedade. E a gente preferia usar sociedade como se fosse um termo mais moderno. Sim. Mas faz sentido, até pelos resultados que eu encontrei, que o termo comunidade se alinhava a essa proposta de ação territorial e comunitária. Então, achei que os termos se complementam, inclusive, nessa ação. E é interessante a gente destacar porque quem está assistindo pode achar que, nossa, é só uma palavrinha, é um detalhe, isso não faz diferença. Isso faz diferença, sim, quando a gente pensa nas políticas públicas, isso faz uma diferença enorme. Sim, inclusive, a primeira parte da minha pesquisa, eu fiz uma revisão conceitual, uma revisão bibliográfica conceitual, que eu fui selecionando artigos que usavam os termos território e usavam os termos comunidade, e fui voltando atrás. Então, eu olhava, o artigo usava o termo território, definia território. Eu olhava a definição que ele dava, separava essa definição e buscava qual autor ele usava para trazer essa definição. Ia fazendo o trabalho inverso. Nossa. Para entender como que esse conceito, qual que era a raiz desse conceito, né? E conceitualmente, nessa teoria,
o que embasava os TOs. Aí fui encontrando muita influência da geografia. Milton Santos é um autor que os TOs brasileiros usam muito para falar de território, mas também tem o pessoal da filosofia, das ciências políticas que definem território. Acho que geografia com certeza é um âmbito mais forte, mas filosofia, as ciências políticas, ciências humanas também são áreas de saberes que a gente vai emprestando um pouco esses conceitos. Comunidade, com certeza, psicologia vem com muita força, sociologia também. E é isso, a forma que as palavras têm muita força, né? Tem. Quando a gente vai fazer uma revisão bibliográfica, a gente vai entendendo e vai escolhendo o uso da palavra, porque o uso da palavra também diz respeito à prática, à forma que a gente se coloca, a visão de mundo que a gente tem. Então, o estudo dos termos foram importantes, assim, para essa pesquisa. E por que você achou importante ser Argentina, Chile e Colômbia? Por que não outros países da América do Sul? Essa pergunta também foi uma justificativa, né, da pesquisa. Eu escolhi esses 4 países porque são os países com cursos mais antigos. O Brasil foi o primeiro curso de TO na América Latina, foi aqui no Brasil. Logo em seguida, a Argentina também teve um curso institucionalizado. Temos outros países que criaram cursos nesse mesmo período. Então, foi uma soma de fatores, na realidade, né? Número de cursos mais antigos, número de cursos. Então, são os 4 países que têm mais cursos de terapia ocupacional na América Latina. O que significa que a gente tem formado mais profissionais e temos mais profissionais no mercado de trabalho. Então, esses 2 foram os eixos principais, né, para a pesquisa. E também são os países que, nas leituras que eu fiz previamente, eu via que falavam de uma terapia ocupacional comunitária, que já tinham relatos de experiência de práticas territoriais comunitárias. Então, a justificativa foram basicamente esses 3 fatores. Sim, o que fazia sentido para o que você estava pesquisando, né? Exato. Mas fazer uma pesquisa só em Brasil já é difícil. Fazer com mais 3 países, eu imagino que seja muito mais complicado. Então, como é que você fez essa pesquisa? E também eu queria que você destacasse um pouco e até explicasse a questão da observação participante, que foi uma das técnicas, métodos que você escolheu. E por que você escolheu, explicar o que é e por que você escolheu. Tá. Com certeza foi complexo fazer em 4 países. Mas é isso, eu acho que eu já tinha aberto uma porta na minha pesquisa de mestrado, que era estudar a América Latina. Eu queria continuar investindo nesse assunto, que era um assunto também que me encantava. Eu acho que fazer uma pesquisa também vai daquilo que a gente se encanta. Então, também já me encantava pela história latino-americana, pelos povos, pelo contato com os outros países. Eu queria manter isso. Aí, já tinha selecionado, então, esses 4 países, que seria o foco. Fazer uma pesquisa no Brasil era relativamente mais fácil, porque é meu país, eu já conheço as políticas. E uma coisa que eu tinha muito receio era cair num dado comparativo entre os países. E essa não era a minha intenção. Porque cada país tem a sua trajetória, tanto dentro da terapia ocupacional, quanto trajetória de políticas públicas, de contexto econômico, político, social, cultural. Cada país tem a sua singularidade, embora tenham muitas semelhanças entre nós. E aí eu optei por usar uma metodologia de pesquisa que se chama estudo de caso social, que é estudar com profundidade a realidade de cada um desses países. Então, o estudo dos países foi o meu estudo de caso, né? Para que o método que eu usasse, o método de produção de dados que eu usasse em um país, eu replicasse nos outros 3. Então, tudo que eu fiz para estudar no Brasil, a revisão conceitual na primeira fase, entrevista, a observação participante, eu fiz também nos outros 3. E aí, na minha tese, quando eu apresento os dados, eu apresento um capítulo para cada país. E só ao final que eu faço uma análise conjunta, para preservar a história, a memória e a produção de cada um desses países, né? Então, esse foi um grande cuidado. Não queria que a gente comparasse, né? O Brasil, ele foi o primeiro país que teve curso, ele tem uma trajetória maior. Seria muito injusto eu comparar o Brasil com um país menor, que tem menos cursos. Não era a minha intenção, e eu cuidei muito para que não ficasse com esse dado comparativo, né? E aí, então esse foi uma grande metodologia que me guiou, o estudo de caso social.
E aí, nesse artigo, eu vou falar da observação da prática. Então, eu entendi como era na teoria, mas eu queria entender como era na prática essa ação territorial e comunitária. Aí, eu usei o método da observação participante e usei o método das entrevistas para conversar com as pessoas. A observação participante, ele é um método que, de fato, a gente adentra o universo do profissional, do sujeito que a gente está acompanhando. Então, eu fui para os lugares e eu acompanhei uma semana típica de trabalho das terapeutas ocupacionais. Essas terapeutas ocupacionais foram me indicadas na primeira fase do estudo. Então, eu entrevistei profissionais na primeira fase do estudo e eles me sugeriram essas práticas como práticas que eles consideravam exemplos de ação territorial e comunitária em cada um dos seus países. Eu fui para campo, observei a prática, mas eu observei a prática entendendo que a minha presença ali podia modificar o cenário, né? Por isso que é uma observação participante. Você está ativa ali. Você não fica só como um ente apartado da experiência. Não, as pessoas sabiam que era brasileira, né? O que a brasileira está fazendo aqui? Você acaba mudando a dinâmica do espaço. Então, você sabe que tem uma implicação a tua presença ali. E aí, acho que é um método que provoca isso. A gente entende que a nossa participação faz alguma mudança no cenário, mas mesmo assim é importante a gente estar lá observando esse dia a dia. E é de fato uma observação do dia a dia. Então eu fui trabalhar com essas TOs, eu fui... no Brasil, eu acompanhei um centro de convivência, que é um equipamento que a gente já tem aqui, mas no Chile, eu fui observar a prática de uma ONG. Então, eu ia com a TO andar no território, ela fazia reunião, eu acompanhava a reunião com ela, ela fazia formação com assistentes comunitárias, que era o nome das profissionais que ela acompanhava. Eu fazia com ela. Na Colômbia, eu fui para uma área rural. Nem no Brasil eu tive a experiência de um trabalho rural. E na Colômbia, a TO que eu estava acompanhando fazia um trabalho rural, um trabalho urbano, eu fui com ela fazer o trabalho rural, andar na estrada de terra, subir morro, descer morro, fazer visitas domiciliares junto com ela. Então, é você acompanhar o dia a dia, o trabalho daquele profissional e, após, fazer o registro dessa observação. Então, eu acompanhava o dia inteiro de trabalho, voltava e fazia um diário de campo. Eu preferia sempre fazer no dia para eu não esquecer. Então, eu fazia à mão. Então, de fato, eu registrava lá no meu caderninho tudo que eu observava e as reflexões que me geravam. Se eu lembrava de algum texto que eu tinha lido, eu colocava ali. Se eu lembrava de algum conceito lá do Milton Santos, que foi um autor que eu usei, eu escrevia também no meu diário de campo. Ele foi meu guia. E quando eu fui analisar os dados depois, foi esse material do diário de campo que me ajudou a conseguir fazer a análise. Nossa, eu tô vendo essa pesquisa como um grande desafio, né? Porque você... Aqui no Brasil, ok, você já conhece a sua realidade, mas você teve que viver realidades de outros 3 países, mesmo, não, é terapia ocupacional. Não, cada realidade, cada território, você tinha que entender onde você estava. Então, eu vejo isso como um super desafio. Sim. Então, isso eu vejo assim como não sei se é dificuldade a palavra, é um desafio mesmo. Mas eu queria saber se dentro disso, além desse desafio de ter que estar em locais diferentes, se você enfrentou problemas durante o processo de pesquisa. Porque uma coisa é o que você pôs no papel planejando a pesquisa, outra coisa é quando ela vai para a vida real. Pode compartilhar com a gente alguma coisa? Olha, acho que vou falar de desafio. E vou falar de desafio e de problema, porque acho que teve os dois, né? Desafio. O primeiro desafio é a língua, né? É você fazer uma pesquisa que usa o português, mas a grande parte era em espanhol. Então, era um país português e 3 países que usavam o espanhol como língua. Então, investir em estudar espanhol, entender o termo que a gente usa no Brasil é o mesmo que a gente usa no espanhol. Fiz muita leitura em espanhol também, isso foi me auxiliando. Foi um desafio fazer essas observações. Isso é um ponto que a gente tem que apontar também como uma limitação da minha pesquisa, né? Eu fui para um outro país, eu ouvi falas, eu acompanhei um cotidiano que é numa língua diferente da minha. Então, embora eu tenha me esforçado, pode haver uma limitação. Claro que se fosse minha língua mãe, eu podia ter captado coisas com mais profundidade. Pode ser que sim. Toda pesquisa tem uma certa limitação. Acho que essa foi uma limitação e um desafio.
Acho que o desafio de ir para os outros países, e aí isso gerou também uma problemática, porque essa foi uma pesquisa que eu desenvolvi e eu recebi a bolsa de estudos, né? Uma bolsa da CAPES. Meu programa de pós-graduação, recebi algumas bolsas, passei por um processo seletivo e tive uma bolsa. Mas a bolsa era meu salário. Eu vivia com a bolsa, né? Mas o seu deslocamento, você saiu da bolsa, não foi uma verba extra. Exato. Esse foi um grande problema, porque, a princípio, a gente estava buscando financiamento para conseguir fazer essas viagens. E no meu projeto lá inicial, a minha intenção era ficar um mês em cada espaço, em cada serviço, para observar com profundidade, né, cada ação. E eu não consegui financiamento para ficar muito tempo. Então, eu tive que usar o financiamento que eu tinha na bolsa. De fato, eu juntei o dinheiro que era o meu salário para financiar a minha pesquisa. Então, acho que isso é um problema, isso é um desafio para pesquisadores no Brasil hoje, né? A pesquisa, para você ser pesquisador, você precisa ter uma dedicação exclusiva. Para eu ter a bolsa, eu não podia trabalhar num outro lugar. Então, a bolsa era o meu salário. E além de ser o meu salário, ela também financiou a minha pesquisa. Eu também tive que usar desse dinheiro para pagar a passagem. Nos países que eu conhecia algumas pessoas, as pessoas me acolheram. Então, eu tive que ficar na casa de amigos. Aqui no Brasil mesmo, eu fiquei na casa de uma amiga, porque calhou da pesquisa ser numa cidade que eu tinha alguém. Mas teve outros locais que eu precisei financiar uma hospedagem, financiar a passagem, minha alimentação. Isso é um problema, né? Como que a gente faz pesquisa de qualidade no Brasil se o pesquisador ganha muito pouco e ainda precisa pagar pelo trabalho que ele desenvolve? Ainda a realidade da pesquisa no Brasil é isso, é muito precária ainda. Exatamente. E aí... Bom, eu acreditava nessa pesquisa, mas eu acho que não... Que isso não é uma função do pesquisador, né? Não é uma função do pesquisador ele precisar tirar do seu valor para custear algo que é uma produção de conhecimento, né? Algo que vai voltar para o seu país, que vai voltar para os profissionais do seu país, que vai voltar para a população. Então, acho que é uma problemática e a gente tem que provocar ela para conseguir melhores condições de trabalho, né? Para os pesquisadores. Então, acho que esse foi o grande desafio da pesquisa. E teve alguma outra coisa no seu planejamento que você teve que alterar? Acho que esse período do tempo... que não deu para ser um mês. Que não deu para ser um mês. Acho que não vejo outro percurso, assim, né? Tinha que fazer uma revisão, consegui fazer, entrevistei pessoas durante essa revisão, fiz a observação num período mais curto. Que foi uma semana. Que foi uma semana, em cada lugar. Você fez a observação e as entrevistas, tudo em uma semana. Nossa. Porque... nessa fase aqui do artigo, eu fiz a observação e lá na observação eu ia identificando tanto os terapeutas ocupacionais para fazer uma entrevista, quanto o que eu chamo de atores sociais ali da prática, que eram as pessoas acompanhadas ou um funcionário. Em cada espaço, eu ia dialogando com as pessoas e entendendo pessoas chaves para eu conversar. Aqui no Brasil, eu entrevistei as TOs, tinham 2 TOs no serviço. Entrevistei um usuário que frequentava o serviço diariamente e eu entrevistei uma auxiliar de limpeza, que era alguém que estava sempre ali acompanhando o trabalho da TO. A TO fazia muitas oficinas e a auxiliar de limpeza estava ali no cotidiano, então ela aprendia muito sobre o trabalho da TO. E aí eu conversei com ela para entender como ela via o trabalho da TO. Na Colômbia, eu acompanhei a prática de estágio de uma universidade, que foi a prática que me indicaram. E aí eu entrevistei um professor de fisioterapia, porque ele era um parceiro de trabalho com a TO. Bacana. Para entender, sob a ótica desse professor, como ele viu o trabalho da TO. E foi muito interessante, porque ele era parceiro da TO num grupo de idosos, que eles faziam num parque na cidade. E ele falou, olha, a TO mudou muito a perspectiva de atuação. Que a gente já fazia esse grupo e a gente fazia um grupo voltado para atividade física, né, para as atividades corporais. E com a entrada da professora, né, das estudantes da terapia ocupacional, elas trabalharam muito a grupalidade.
dessas idosas que frequentavam. Elas deram um nome para o grupo, elas fizeram uma camiseta, que são ações pequenas, a gente pode achar, que são ações pequenas. Mas ele falou, as idosas que já frequentavam o grupo há 3 anos não sabiam os nomes, seus nomes. Elas vinham, praticavam atividade e iam embora. Elas não tinham vínculo entre elas. E a entrada do terapeuta ocupacional favoreceu essa criação do vínculo, de uma grupalidade. Então, fazer o nome, a camiseta, elas organizavam passeios. Quando eu fui observar, elas fizeram uma cartografia com as idosas. Então, elas desenharam um mapa do bairro com as idosas para que elas identificassem sua circulação pelo bairro, espaços que elas gostavam e elas podiam ir juntas. O caminho que elas faziam até chegar nesse parque, que eram as atividades que elas podiam fazer juntas, se elas morassem próximas. Esse reconhecimento do território e das relações que elas estabeleciam com esse território. E foi muito interessante observar isso, mas foi muito interessante ouvir o professor da fisioterapia, como ele avaliava a potência que essa parceria trouxe também para o grupo que ele já fazia. E aí, na pesquisa, eu falo que as ações territoriais e comunitárias muitas vezes são vistas como pequenas, como simples, mas elas têm uma complexidade que é entender que, olha, essa grupalidade ela não foi formada e ela é importante para criar vínculos, para criar redes de apoio entre essas senhoras que muitas vezes moram sozinhas ou passam grande parte do dia sozinhas, e se elas tiverem alguma companheira ali no território, né, algum laço mais forte, elas podem se apoiar em momentos de dificuldade, na convivência, né, do dia a dia, para o âmbito territorial e para o cotidiano, que é um termo importante para a TO, isso faz muita diferença, né? Eu sei que você não fez um estudo que era para comparar, porque seria injusto realmente, né? Pensando num cenário global, comparar os 4 países. Mas o que você pode dizer que você observou, principalmente de semelhanças entre a forma de enxergar território dos 4 países? Isso foi o ponto que eu cheguei na minha análise, né? Eu não quis comparar, mas eu quis entender o que era similar. Então, um pouco os resultados da minha pesquisa vão indicar isso. A gente já pode entrar nos resultados mesmo. Tá. Nos resultados, eu vou falando o termo território, que é um termo que me guiou bastante nessa análise, ele fala dessa relação entre macro e micro. Então, a macroestrutura de poder, as políticas, a economia, e como elas vão impactar as vidas cotidianas, as vidas que se dão ali nas micro-relações. Esse âmbito micro é o que o Milton Santos chama de lugar. Para o Milton Santos, o lugar é o espaço relacional do cotidiano. Cotidiano, de novo, é um termo muito importante para a TO. E eu fui identificando que as TOs faziam ações muito focadas nesse lugar, nos lugares, então nesse âmbito micro, mas elas tentavam tensionar sempre essa relação com a macroestrutura. Então, um exemplo, as TOs, todas as TOs que eu observei, elas faziam ações criando redes entre as pessoas, fortalecendo esses vínculos entre as pessoas, como as idosas que eu questionei, mas elas também buscavam tensionar essa estrutura maior. Aqui no Brasil, eu observei um cenário, um centro de convivência, que buscava fazer articulações com outros equipamentos. Então, era um centro de convivência, então equipamento de cultura, lazer, mas tinha um diálogo muito forte com a saúde mental, com a saúde, e elas iam trabalhando intersetorialmente, né? Elas iam buscando esses outros setores para fortalecer o trabalho para aqueles sujeitos que estavam ali. Então, essa construção de redes que eu chamei de redes informais, que é entre as próprias pessoas ali que estão envolvidas na prática, e também com essas redes formais de apoio, né? E de busca de direitos das pessoas acompanhadas. Porque um outro ponto similar é que todos os cenários que eu observei eram cenários de vulnerabilidade social. Eram cenários vulneráveis socialmente. Uns mais, outros menos. Mas essa foi uma similaridade. Porque quando a gente fala de trabalho territorial comunitário, a gente está falando do profissional que se desloca, né? Não é o sujeito que vem até o profissional, é o profissional que vai até o sujeito. É o profissional que vai... É o equipamento
que vai e é construído e é promovido onde as pessoas moram, então no bairro onde as pessoas estão. E se a gente vai até os bairros, muitas vezes a gente vai porque são cenários de vulnerabilidade social. São cenários onde as pessoas têm dificuldade mesmo de se deslocar e buscar o profissional. Essas questões são parecidas nos 4 países? São parecidas nos 4 países. Nos 4 países, os cenários de vulnerabilidade social implicavam nessa ida dos profissionais até os territórios e nessa articulação comunitária também numa forma de sustentação de vida, né? De buscar apoios para que as pessoas tivessem melhores condições de vida frente a esse âmbito de vulnerabilidade social. Isso também foi um ponto. E aí um outro ponto é que eu fui vendo que era similar nas práticas, que era a solidariedade. Aí eu fui estudar Paulo Freire. O Paulo Freire tem um livro que ele chama de Pedagogia da Solidariedade. E ele vai falando que a solidariedade, ele é um conceito que não é esse conceito moral, fraternal, mas ele é um conceito importante de vinculação comunitária. Ele é uma força que vai vinculando a comunidade, né? As pessoas numa ordem ali comunitária. E eu fui percebendo nas práticas que o TO tinha como finalidade da atuação construir relações solidárias entre os sujeitos. E aí eu falo sempre no âmbito coletivo, eu falo sempre no plural, porque a coletividade também foi um ponto que eu vi. Poucas ações eram para pessoas, eram atendimentos ou acompanhamentos individuais. A maior parte das observações que eu fiz eram para grupos. Ou eram grupos. Então, o grupo lá no centro de convivência, o grupo no parque na Colômbia, o grupo de assistentes comunitárias no Chile, o grupo de trabalhadores no empreendimento social na Argentina. A maior parte, então, do trabalho territorial se voltava a grupos de pessoas e a construção dessa solidariedade, desse apoio entre essas pessoas e entre essas pessoas com seu entorno, né? Com seu território. E quando eu vi também ações individuais, na Colômbia eu vi algumas visitas domiciliares. Eram visitas domiciliares individuais, mas que sempre se voltavam para o coletivo. Então, o diálogo das TOs com essas pessoas que elas visitavam era: como que está a sua relação com o vizinho? Você tem saído da casa? Você tem ido na igreja? Você tem ido na unidade de saúde? Como que está a tua relação com esse território que você vive, com as pessoas que compartilham desse território com você? Então, tem uma ação coletiva também muito forte, tanto grupal quanto voltada para o coletivo. Deixa eu ver se... um outro ponto. Estou falando aqui isso tudo que eu estou falando para você, eu fui elencando como estratégias da ação territorial e comunitária. Sim. Então, ação voltada para o coletivo é uma estratégia. A construção de redes formais e informais é uma estratégia. A busca da solidariedade como uma estratégia também. Um outro ponto bem interessante, que eu lembro da fala de uma terapeuta ocupacional na Argentina. Ela falou, para a gente trabalhar de forma nesse âmbito comunitário, a gente tem que tirar o jaleco branco. Por quê? Porque você tem que criar uma relação de horizontalidade com o sujeito acompanhado. Sim, e o jaleco imediatamente te coloca aqui em cima, né? Exato. O jaleco... Em posição de autoridade. Te coloca numa hierarquia com o sujeito. Mas eu tô indo no espaço que ele mora. Eu tô entrando na casa dele. Então, criar uma relação horizontal facilita essa ação territorial e comunitária. Então, isso foi um ponto que eu também observei nos 4 lugares acompanhados. A horizontalidade, a troca de saberes, então a valorização dos saberes do outro, da pessoa. Um outro ponto que eu observei, e que eu acho que isso é uma característica muito forte da terapia ocupacional, que é o uso de atividades, de dinâmicas para provocar a vinculação, para criar também cenários de horizontalidade, né? Então, eu observava um grupo, sempre tinha alguma dinâmica para aquecer o grupo. Vai trabalhar algum tema importante? Também traz uma dinâmica, uma atividade. A TO usa muito a atividade como mediação, né, das relações. E isso também foi um ponto que eu observei nos 4 lugares acompanhados. Acho que, em geral, no artigo eu vou falando um pouquinho mais de cada uma dessas estratégias que eu nomeio, né? Mas que eu vi em todos. E é isso, o que eu digo no artigo, né? Eu consegui nomear essas
essas 5. Acho que eu nomeio 5 estratégias. Mas elas não param aí. Certamente quem está na prática hoje vai reconhecer outras estratégias, né? Mediação de conflitos. No trabalho que eu faço na Unifesp, eu faço um projeto de extensão que é territorial, né? Que é uma ação territorial. A gente faz muita mediação de conflitos. Eu não observei isso no meu doutorado. Mas talvez se eu ficasse um mês em cada espaço, eu pudesse ter nomeado muito mais. Então, os TOs que atuam nos territórios, nas comunidades, podem reconhecer esses e podem nomear outros. Eu acho que não cessa aqui. A intenção mesmo é que as pessoas consigam nomear essas estratégias, esses recursos que vão usando para a sua prática. Né? Porque o seu artigo é um retrato daquele momento que você viveu, daquilo que você observou. Ele não contém tudo, como você falou. As pessoas, os TOs, nos seus territórios podem nomear outras práticas, outras estratégias. Mas, já saindo um pouquinho do artigo, a partir dessa primeira abordagem, que foi uma continuação do que você já pesquisava, mas aí foi bastante aprofundado e bastante radical. 4 países, bem radical. A partir daí, o que você ainda tem vontade de pesquisar, de fazer um novo projeto? Qual que pode ser o futuro desse trabalho? É uma boa pergunta. Eu fico me questionando isso ainda, porque gosto muito de fazer pesquisa, quero continuar fazendo pesquisa. Atualmente eu trabalho num lugar que me favorece, né? Fazer mais pesquisas. Um ponto que eu gostaria muito de continuar estudando é esse conceito de solidariedade, né? Porque ele apareceu para mim durante a pesquisa mesmo, né? Tem até no artigo eu trago a fala de uma TO, que ela fala, olha, uma coisa que me chama atenção aqui é a solidariedade. E me acendeu uma luz quando ela fala isso, porque eu não tinha pensado. É isso que é legal da pesquisa, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Uma pesquisa, ela nunca termina. Ela sempre termina, ela chega num ponto em que abre mais um monte de pergunta, né? Ela vai abrindo portas. Então, essa questão da solidariedade me chamou muito a atenção, poder continuar estudando, entendendo o que são essas redes de solidariedade, como que as pessoas, nos seus espaços de vida mesmo, vão construindo isso. Vai ser o seu pós-doc? Quem sabe? Uma outra questão é a articulação comunitária. E aí pensar mais nesses movimentos políticos, como funciona uma associação de bairro, né? Como que é essa articulação? Como que a gente fortalece, enquanto terapeutas ocupacionais, fortalece uma ação comunitária, uma articulação comunitária. Isso também me chama atenção. E eu penso num pós-doc por esse caminho mesmo, assim, de pensar, talvez, rede de solidariedade, articulação comunitária. Eu gosto muito do Milton Santos, né? Foi o autor que eu usei. Talvez dialogar mais com esse conceito de lugar, que também eu estudei um pouco ele para falar de território, mas me chamou muito atenção. Esse espaço relacional do cotidiano. Eu falo, quando eu vou definir a TO, que o objeto da terapia ocupacional é cotidiano. Cotidiano, ou ocupação, ou atividade humana, né? São as palavras que a gente vai falando que são objetos da profissão. Se o objeto da profissão é cotidiano e o lugar é o espaço relacional desse cotidiano, então é um conceito importante pra gente. Então a gente também tem que investigar mais. E aí, quem sabe, eu não pesquise um pouco mais, me aprofunde um pouco mais nesses termos. De novo, voltando para as palavras. Mas acho que são palavras que podem compor o vocabulário da TO também. Sim, e aí, quando você entra nesse estudo, você volta aqui para contar pra gente dessa pesquisa. Pode deixar. Agora, voltando novamente ao artigo, eu quero muito que os TOs leiam o seu artigo, mas eu quero que você fale para os seus colegas aqui, ali a sua câmera, você falar por que é importante eles lerem um artigo, de que forma eles podem se apropriar e levar para o cotidiano profissional deles. Olha, eu acho que é um artigo que ele tem foco em trazer elementos, em nomear elementos que compõem a prática do profissional, né? Que compõem a prática profissional do terapeuta ocupacional. Então, a intenção é que as pessoas consigam ler esse artigo, se reconheçam nessas práticas no Brasil ou em outros países, mas mais que isso, consigam ir reconhecendo essas estratégias que eu nomeei e avançando, né? Nomeando outras estratégias. Eu acho que a gente nomear a nossa prática, nomear o que a gente tem feito no campo profissional fortalece a nossa profissão. Como eu falo aqui no início, uma ação territorial comunitária, ela pode ser simples.
quando eu comecei a pesquisar, as pessoas me perguntavam, principalmente fora do Brasil, que é mais comum, se eu ia criar um modelo de ação territorial e comunitária. Se eu ia criar um passo a passo a ser seguido. E eu acho que no Brasil, a gente faz muito mais uma análise do contexto social, do contexto histórico, para desenvolver uma ação. E isso é uma característica da ação territorial comunitária, né? Primeiro, fazer uma territorialização, entender aquele espaço e aí criar a sua prática. Então, acho que a intenção é essa. Os profissionais que se colocam e que desenvolvem ações territoriais e comunitárias poderem também nomear, porque pode ser simples a gente tirar o jaleco e criar uma relação de horizontalidade com o sujeito, mas ela é muito complexa no fazer. Não é uma ação fácil. Enquanto mais a gente escreve, quanto mais a gente traz relatos de experiência, a gente vai fortalecendo o nosso colega que talvez está ali sem saber como realizar essa prática, né? Que está ali com o desafio de começar um trabalho novo. Eu acho que a minha intenção é que as pessoas leiam, reconheçam que isso ajude na prática, porque, de fato, a gente faz pesquisa para que isso reverbere para os profissionais, de alguma forma, e que eles avancem, né? Que eles consigam ir para além disso. Se apropriar do artigo, fazer do artigo uma ferramenta para eles e extrapolar o que você batalhou para colocar no artigo, Exato. né? Inclusive falando, acho que esse termo não é bom para mim, pode nomear outro, porque eu acho que a gente tem que dialogar mesmo. Podem ler, me referenciar, contestar, criticar, porque a gente está nesse lugar também. Nossa, fantástico. E tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a respeito do artigo? Eu acho que no Brasil, uma provocação, no Brasil a gente tende muito a olhar para as produções que são feitas nos Estados Unidos, na Europa, e eu acho que os nossos colegas latino-americanos têm muito a trocar com a gente, né? Acho que a gente pode dialogar com eles de muitas formas, mas também escutá-los muito da forma que eles trabalham. A gente está em contextos similares. E eu acho que criar canais de troca com os colegas latino-americanos, né, desses outros países latino-americanos, é uma provocação, assim, para nós, terapeutas ocupacionais, né? Agora a gente tem aumentado muito o número de pesquisas e de diálogos, mas por muitos anos a gente olhava para os países do norte e não tanto para os países do sul. E aí uma defesa que eu faço na pesquisa é que a gente olhe mais para os países do sul e compartilhe mais conhecimentos, práticas com os países do sul. Talvez isso aconteça também em outras áreas do conhecimento. O pesquisador brasileiro pode ter como referência mais Estados Unidos e Europa do que a própria América Latina, ou América do Sul, América Latina como um todo. Exato. Os pesquisadores, eu acredito, pelo menos em outras áreas, principalmente quando a comunicação, que é a minha área de pesquisa, os latino-americanos olham para o Brasil. O Brasil não olha para a América Latina. Isso acontece na TO também, né? Exato. Acho que a gente tem provocado mais. Não, a TO tá indo, né? É. A TO se movimenta mais no contexto latino-americano do que outras ciências. Eu acho que sim, mas eu acho que é isso. É entender que a gente pode contribuir, mas que a gente também tem muito a aprender com os nossos colegas. A gente tem muito a aprender. E muito a aprender também com saberes populares, originários, né? Acho que investir nesse estudo latino-americano me fez também conhecer nomenclaturas, outros povos originários, como que a TO vai dialogando com outros povos originários. Então, a gente tem... essas trocas de saberes são muito interessantes, né? Acho que é uma provocação para a gente continuar também nesse caminho. Doutora Pamela, muito obrigada por ter comparecido aqui no nosso podcast Momento de Ciência do CREFITO 3 e compartilhado esses conhecimentos que você conquistou no seu trabalho de doutorado, que deu trabalho, mas resultou num trabalho lindo, numa produção linda. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que é um espaço bem interessante. Acho que é gostoso falar da pesquisa. Claro que tem desafios, mas ir reconhecendo a pesquisa depois, né? Quando a gente está fazendo, é muito difícil. Mas depois ver o que gera é muito interessante. Poder falar sobre isso é uma grande oportunidade também. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou mais esse episódio do Momento Ciência do CREFITO 3. E eu espero você num próximo encontro. Obrigada.